Boa noite, amigos. Tenho certeza que o que o torcedor quer saber agora é a escalação do Grêmio. Você falou que o Grêmio ia jogar para entregar o jogo, ia jogar com time misto. Primeiro era a transição, depois misto, depois reserva, depois titulares. Então vamos lá. Nem uma coisa nem outra, né? A defesa titular: Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Jeromel lesionado, não joga mais nessa temporada. Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza e Ferreirinha. Aí, PP nem no banco de reservas. Essa é a situação. Bom, o Grêmio joga pelo Internacional? Não. O Grêmio joga por ele mesmo. Hoje ainda ouvi uma entrevista do presidente Romildo dando a entender o seguinte, né? Nós não podemos brincar de fazer futebol. E disse de novo a frase que ele proferira depois do clássico Grenal. Uma coisa é falar de cabeça quente, logo depois que termina o jogo, num dia em que o Grêmio teve prejuízo. Eu vou repetir para os desavisados ou para os mal intencionados, eu vi pênalti no Ferreirinha e eu falo o que vejo, não o que as pessoas querem que eu fale. Por isso construiu uma carreira de 36 anos. Então não vou ficar respondendo nada, nem conjecturando disso, daquilo. Cada um sabe qual é o seu caminho, por onde andou, por onde vai chegar, onde vai chegar. Então, só para ponderar aqui. Mas, então disse o presidente, nós temos que perseguir os nossos objetivos. Como se dissesse, uma instituição do tamanho do Grêmio não vai entregar jogo. Hoje ainda entrevistei na Rádio Grenal o Tita, um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, exímio batedor de faltas e tudo mais. Jogou no Flamengo, no Vasco, no Internacional, no Grêmio, no México, na Alemanha, na Itália, sempre com destaque. E o Tita estava me dizendo exatamente isso. Aliás, o pau que o Tita deu, não sei se o Felipe Assunção assistiu, ouviu, no Rogério Ceni, é uma loucura. Só faltou chamar de neófito. Não tem tamanho para treinar o Flamengo. Fui ver vídeos de treinos dele, ele xinga os caras lá, vi no Fortaleza, vi no Cruzeiro. Isso o Tito está falando. Entrevistei também o Apolinho, o Washington Rodrigues, que me disse mais ou menos a mesma coisa. O andar da carruagem poderia nos mostrar alguma coisa, mas a escalação já mostra tudo. O Grêmio não ia expor o seu time quase titular. O Grêmio poupou o PP, né? E o Grêmio não ia expor um time quase titular para entregar o jogo para o Flamengo. Então, essa é a escalação do Grêmio. Daqui a pouco eu vou falar da escalação do Flamengo, mas a escalação do Flamengo é aquela, né? Titularíssima, apenas com o William Arão na zaga, que tem jogado na zaga já, né? E tem dado aí um resultado razoável, até porque ele já jogou de zagueiro algumas vezes, né? Mas o Rogério Ceni está sempre na marca do pênalti, né? Já tem aí algumas especulações de técnicos e tal. Uma seria até, inclusive, o Filipão, o que mostra que não tem essa história de filosofia e de característica. O que o Filipão tem a ver com o Domenech? O que o Filipão tem a ver com o Ceni? Nada. Então, de novo, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E o planejamento ele tem que ser flexível e inteligente. Inteligente porque o cara tem que saber de onde parte e onde quer chegar. E flexível para acontecer o que aconteceu com o Abel. Que muita gente torceu para o Internacional perder para o Palmeiras para poder botar o papel em prática. O papel aceita tudo. Não que não tenha que se ter planejamento. Não pode fazer uma coisa muito, assim, definitiva. A nossa vida não é definitiva. Amanhã eu posso não estar aqui. Né? Ainda mais com esse monstro chamado Covid aí. Então, daqui a pouco, o planejamento, eu não vou dar uma de estúpido como deu o presidente Vitório Pífero, né? De dizer que planejamento é quando se ganha. Isso nem a minha avó, coitadinha, que era semi-analfabeta, ia fazer uma frase tão ridícula como essa. Mas a verdade é que
nós temos que entender todo o processo como um processo que é mutável. Os dirigentes sabem disso, o torcedor sabe disso, só que no futebol a história se repete. Agora, o pau que está tomando o Filipão no Rio de Janeiro já, nem anunciado foi, só foi especulado. É um negócio assim, ó, arrasa quarteirão. Mas o Grêmio está aí, mostrando que quer ganhar o jogo. Pela escalação, o Grêmio mostra que quer ganhar o jogo. O Grêmio está poupando o PP para ele refrescar a Cuca, e está vendido o PP, né? Agora ninguém mais tem dúvida. Já se acertou até percentual futuro, né? 12,5% da mais-valia. É aquela história de quanto foi e quanto vai ser repassado. Era a diferença. Foi vendido por 15, se for repassado por 20, ganha 12,5 e não mais 20. Porque também não ia se apegar, o guri já tem 24 anos, a um detalhezinho e deixar de arrecadar 15 milhões de euros. 23 milhões de euros? 23 não, vai fazer 24 agora. Daqui uns dias, o seu Bruno Soares. Daqui uns dias ele terá 24. Quando ele começar a jogar no Porto, ele terá 24. Bom, mas agradeço de qualquer forma. Achei que era 23 milhões, já até me assustei. Eu ia até fazer a relação com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, o Flamengo está vendendo por 6 milhões de euros, mas está com 31 anos também, né? Felipe, você acredita no Grêmio? Torce pelo Grêmio? Felipe Assunção. Boa noite, Reg. Boa noite, Maurício. O primeiro problema do Grêmio é do Grêmio. João Patrício Hermann já nos acompanha também ao vivo. E eu acho que, se tratando de Inter, e como colorado, como torcedor, o Inter tem que estar focado nos seus jogos. Tu está sentindo o cheiro de título já? O João Patrício não pode falar, vai pipocar. O João Patrício acho que tem que seguir a linha lá do grupo, acho que está seguindo uma linha boa de manter a rédea e a questão do foco, mas nós, torcedores, estamos eufóricos, né? Porque o Maurício é prova disso. Até ontem brinquei com o Sopa sobre isso. Há 6 rodadas atrás, disse para o Maurício no jogo contra o Fortaleza que estava muito confiante, que o Inter vinha numa ascendente muito boa. E eu acho que esse é o caminho, se consolidou, né? O Inter cresceu na hora certa. Então agora o momento do Inter é se preocupar com o Inter. O jogo de domingo, o Inter depende só das suas forças. E o Grêmio que se preocupe com aquilo que o Grêmio tem na frente, que eu acho que é a vaga para Libertadores ainda. O Grêmio tem uma final de Copa do Brasil. E principalmente, eu acho que o Grêmio, que nem tu mesmo disseste, aí, o Grêmio já tem uma escalação que mostra o que quer na partida. É óbvio. Eu acho que o profissionalismo acima de tudo e, fundamentalmente, a questão de que o Grêmio tem na cola aí o próprio Fluminense e o próprio Corinthians, né? Que joga hoje, se não me engano. Palmeiras também? Também, então... Se der tudo errado pro Palmeiras... Nós, colorados, temos que focar no Inter, nessa atmosfera positiva, nessa reta final. Eu acho que o Inter tem tudo, está encaminhando bem seu título, sem salto alto, mas nós, torcedores, estamos eufóricos, estamos acreditando muito. E o Grêmio cumpriu o papel dele. Eu acho que o Grêmio hoje é um enfrentamento de 2 grandes times, então, para nós, colorados, estamos fora dessa preocupação, mas se tiver que palpitar, se tiver que torcer, um empatezinho é um bom resultado, né? E aí, João Patrício, vai torcer para o Grêmio ou não? Boa noite. Rec. Boa noite, Felipe, o pessoal da produção. Boa noite especial aos colorados e coloradas que assistem o programa, os demais telespectadores, Rec. É uma satisfação estar voltando ao teu programa agora de uma forma remota, né? Vamos ver se a gente faz um bom programa aí. Acho que eu estava te ouvindo bastante, aí acho que está bastante razoável em relação à situação do Internacional. Ouvir as colocações do sócio Felipe, muito pé no chão, entendendo que é um momento muito delicado ainda, né, para a gente pensar em alguma coisa muito diferente do que apenas buscar os 3 pontos contra o Bragantino. Nós somos dessa forma, desde que assumimos a gestão, nós estamos indo dessa forma. Depois do jogo do Bahia, a gente já mudou a forma de encarar os jogos, vamos jogo a jogo, foco a foco. Tiramos aquele peso que vinha de dentro do vestiário, um peso pós-eleição, com jogadores saindo, então, funcionários saindo, aquela transição que foi uma transição extremamente árdua, né? Eu acho que a gente passou por esse primeiro estágio de transição, ainda teremos outros estágios pela frente,
mas eu acho que nesse momento o foco de todos nós colorados é realmente os 3 pontos contra o Bragantino. É claro que a gente olha para todos os jogos, é obrigação minha como vice-presidente de futebol na reta final acompanhar todos os jogos do Brasileiro, né? Que praticamente todos nos importam, e o trabalho está árduo, mas por enquanto a gente tem tido bastante sorte. Eu tenho um cálculo que até, eu sempre faço um cálculo bem otimista, se o Inter ganhar mais uma, o Inter já está no G4. Há quem apregoe que tenha que ganhar mais 2 para chegar em 68, porque ainda tem Fluminense, tem Palmeiras, mas esses aí estão quase na necessidade de fazer 70%, 80%, 90%, que não fizeram ao longo da competição. Até podem repetir o Internacional, que está com 100% nos últimos 8 jogos. Mas eu tenho para mim que mais uma vitória, pode ser agora contra o Bragantino, pode ser contra o Sport Recife, pode ser contra o Corinthians, pelo menos G4 o Inter já está. Vocês têm esse mesmo pensamento ou acham que tem que ganhar 2, pelo menos, para estar no G4, João Patrício Herr? Nesse momento, como eu te falei, Reca, nosso objetivo é buscar os 3 pontos com o Bragantino. É óbvio que para o calendário de 21 seria muito bom estar na Libertadores direto. É importante para o clube, né, estar na Libertadores direto, não só pela questão financeira e econômica, como uma questão também de visualização, de marketing, de o clube continuar se internacionalizando. Tem também uma questão importante, né? Porque hoje eu vi de um atleta lá um comentário interessante. Eles tiveram férias, eles tiveram alguns momentos de parada, mas não deixa de ser o 13º mês do ano de 2020, né? Então, por mais que que o pessoal teve parada, por mais que o pessoal teve férias, foi um ano, está sendo uma época atípica, uma época de pandemia, uma época muito estressante, onde pessoas perderam suas vidas, onde todos nós estamos estressados, né? Todos nós temos essa questão aí ainda à flor da pele. Acho que os nervos andam à flor da pele, não só no meio do futebol, né? Mas como em outros meios aí. Mas de qualquer forma, eu não estou fazendo essa conta ainda, Rec. O objetivo é jogar contra o Bragantino, buscar os 3 pontos. É evidente que uma classificação direto para a Libertadores vai ser muito, muito legal e muito importante para a instituição. Maurício? Não, João, boa noite. Eu queria saber de você o seguinte: o Inter está numa situação em que, obviamente, os jogadores queriam já estar em campo na quarta-feira para seguir nesse bom ritmo que estão, mas teve um clima, especialmente da torcida nas redes sociais, por ganhar do São Paulo, por ganhar o Grenal, desse sentimento de que o título está muito perto. Tem gente que já está bebendo por conta, tem cara que já está bebendo há 6, 7 dias para comemorar um título. Porque não vai poder ir para Guete, para não aglomerar, então já está comemorando agora. Mas o que vocês, dirigentes, o Abel, você enquanto vice-presidente, todo o staff do Inter estão fazendo para que isso não entre nas portas do vestiário, para que os jogadores não sejam contaminados com isso? O que pode ser feito e o que é feito, João? Boa noite, Maurício. Tem gente que está bebendo de madrugada, ligando para dirigente já, dando pitaco. Eu sei como é que funciona isso. É uma situação bastante diferente, né? Porque muita gente em casa, o pessoal está muito realmente estressado, como eu já disse, mas a gente comemora, a gente confraterniza, a gente celebra o momento que a gente tem, mas depois do jogo ali, uns tomam um vinhozinho, outros tomam um copo d'água, uma Coca-Cola, outros tomam um gole de cerveja, sem excesso, é óbvio, né? Dão uma aliviada na cabeça, ficamos um pouco com a família, mas isso vai só ali até a hora de dormir. No outro dia a gente volta para o Beira-Rio, volta para o CT Parque Gigante, recomeça o trabalho, recomeça a parte física, a parte de recuperação, que nesse momento tem sido muito importante, essa questão física, essa questão médica, essa questão fisiológica dos atletas, né? Essa questão de recuperação muscular dos atletas, né? Realmente esse acompanhamento tem sido um acompanhamento muito, muito importante nesse momento. O Internacional tem, sim, Maurício, um grupo de pessoas profissionais, de funcionários profissionais, tem um staff profissional. Não são só os atletas que estão nesse momento tendo um desempenho excelente, não é só a comissão técnica, mas sim todo o staff do Internacional. Então, como todo mundo está focado num ambiente tranquilo, num ambiente profissional, onde as tarefas são planejadas de uma forma adequada, né, com muito respeito, né, com muito olho no olho, mas com muita responsabilidade, as coisas ficam mais fáceis até para nós dirigentes.
Felipe Assunção, diga aí. Eu não vou fazer pergunta para o João, mas eu acho que é importante ele escutar esse apelo do torcedor. O posicionamento da direção através de ti mesmo como vice-futebol é muito importante para nós torcedores, porque mesmo na euforia da vitória, a gente absorve muito o posicionamento da direção. E vocês, como direção, estão conduzindo muito bem, estão muito pé no chão e a torcida também está pé no chão. É claro que a gente tem que comemorar, tem que vibrar, mas eu acho que está uma unidade muito positiva e se nós continuarmos nessa linha, a torcida, direção, acredito que grupo de jogadores, nós vamos atingir esse sucesso, nós vamos buscar esse título tão quisto por nós torcedores, pelo clube. Então, queria parabenizar porque a gente critica, mas quando as coisas estão sendo bem conduzidas, nesse ponto, o pé no chão e principalmente, foi bom ter essa semana cheia no pós-Grenal porque a gente, além de manter, né, a manutenção aí, fazer a manutenção da liderança, a gente ganhou o Grenal, que foi uma euforia, algo que nós colorados precisávamos muito como torcedor. Então foi boa essa semana aí para botar o pé no chão de novo e nós retomar o jogo contra o Bragantino, que é uma Copa do Mundo. Como tu bem disse, vamos focar no Bragantino, partida a partida, dependemos de nós. Então é importante também vocês receberem esse recado do torcedor. Através do posicionamento de vocês, nós torcedores também acabamos nos inserindo nessa sintonia aí e é bom para o clube e eu acho que o Inter está caminhando bem, está trilhando bem esse projeto aí e se Deus quiser nós buscar esse teto. Então é importante, eu acho que o João receber esse relato de nós torcedores que estamos aqui fora, é muito legal isso para que vocês sintam também essa segurança aí que estão conduzindo muito bem o trabalho. Obrigado, Felipe. Eu tenho esse reporte não só teu, eu também sou torcedor, assim como tu, assim como todos. Eu acho que eu estou dirigente, né? Isso é uma questão, daqui a pouco já muda, mas é importante que a gente tenha sempre o Internacional acima de tudo. Eu acho que a gente consegue, nos últimos tempos, a gente tem conseguido colocar o Internacional nessa situação, acima de problemas outros, né? Eu acho que desde esse pós-eleição, como uma eleição traumática para o clube, eu acho que a gente conseguiu entender que esse tipo de situação tem que ser posta ao lado. O Internacional, sim, tem uma possibilidade aí muito boa de continuar na liderança, tem um jogo em casa contra um time extremamente capacitado, um time empresa, um time que sabe jogar futebol de uma forma diferente, é o único time, né, que joga um futebol, diria, modelo europeu no Brasil, né? A sua estrutura é uma estrutura europeia, o Bragantino, Red Bull Bragantino é um exemplo de clube-empresa que está dando certo e trabalha com muito planejamento. Então, as colocações do Felipe são colocações extremamente pertinentes. É muito importante que essa ligação diretoria com torcida continue, seja permanente. Infelizmente, Felipe, de novo a gente vai ter um jogo sem torcida. Eu te confesso que eu como dirigente não aguento mais olhar para as arquibancadas vazias do Beira-Rio. Domingo seria um dia que a torcida com certeza ia fazer diferença, até porque o Bragantino não tem torcida, né? E com certeza ia sentir bastante aquele calor do Beira-Rio. Como é que vocês estruturaram as divisões de base a partir de uma nova definição de necessidades e de projeto no Internacional? Vai ter um dirigente político em cada categoria e vai ter quantos executivos na base, hein, João Patrício? Além do Daniel. Tem um diretor estatutário, né, que é o diretor-geral da categoria de base, que é o Felipe Oliveira, que vocês conhecem bem, já passou pela base. Depois nós diminuímos, eram 13 ou 14, e nós indicamos apenas 6 dirigentes. Acho que a gente tem que diminuir bastante essa questão política, né? A gente fala em profissionalismo e a gente tem que praticar profissionalismo. Eu mesmo, juntamente com o presidente Alessandro, somos os únicos políticos que ingressam no vestiário, que acessam as dependências do CT na parte esportiva, para que a gente tenha um ambiente bem mais, diria, profissional, que a gente passe um ambiente bem mais de seriedade para os atletas, né? Eu acho que isso também tem que ir para a base. Nós vamos ter apenas 6 diretores que vão se dividir desde da sub-20 até a sub-9, escolinha também, né? O Felipe Becker, o Luiz Milano, o Adalberto Gonçalves, o Nelson
Barón, o Rodrigo Cofal e o Guilherme Barreno-Evo. Alguns com mais experiência de clube, outros com mais experiência na base, alguns noviços, né? E a gente espera fazer uma mescla boa juntamente com o Damiani e o Damiani tem mais lá 3 coordenadores, né? Coordenador técnico, coordenador de captação e coordenador administrativo. Além do trabalho que o Paulo Prax faz, que é um trabalho de gerenciar todas as categorias do clube, né? E ser o diretor executivo. E eu acho que a grande inovação nossa nesse momento foi criar o cargo de gerência de transição, que é ocupado pelo Julinho Camaro, que é justamente um profissional gabaritado, capacitado para fazer esse link profissional e base, para fazer um trabalho mais específico também em alguns atletas potenciais. Ele tem um olho muito bom, né, para atletas e com certeza ele vai auxiliar não só essa comunicação base, como a comunicação profissional base também. Vai entender o que a comissão técnica profissional precisa e vai levar para a base, sempre no aspecto técnico, né, sem influenciar em outras searas. O Paulo Prax não entra no vestiário também, nos treinamentos e no dia a dia e depois dos jogos? Não, o Paulo Prax é profissional, né? Óbvio que entra, ele é o diretor executivo. Quer dizer, diretores não executivos do clube, não... Os políticos. Os políticos, apenas o Alessandro e eu frequentamos as dependências até para que a gente tenha maior tranquilidade para os atletas, para que a gente passe esse maior profissionalismo nesse momento. Maurício. João, na próxima, sem ser esta sexta-feira, na outra, está marcado o sorteio da Libertadores e, obviamente, que vai acontecer com o Brasil, que normalmente a gente via com Peru, Chile, Bolívia, de ter lá Peru 2, Bolívia 3 e o Brasil provavelmente vai estar com o Brasil 1, 2, 3 até a quantidade de vagas. Mas acho que os outros também, né? Não, tem boa parte que já definiu. O Brasil é um dos que está mais atrasado nessa conta. Por quê? Você vai torcer para o caminho do Brasil 1 ser um pouquinho mais leve? Vai acompanhar o de todos? Como é que vai ser o teu acompanhamento projetando essa rodada? E o que vocês têm já de informação desse sorteio, do que vai ser feito? Porque daqui a pouco, virando o Brasil 1, 2, 3, última rodada do Brasileiro, o Inter pensa no título, óbvio. Mas quem tiver entre terceiro e quarto, daqui a pouco vai poder escolher fugir de um River, fugir de um Boca, vai poder escolher inclusive o caminho na Libertadores. Quer dizer que o Libertadores pode ter mexe já antes de começar. Não, antes de começar o cara pode escolher o caminho mais fácil ou mais difícil. O Inter não quer ter esse problema, quer buscar o Brasil 1, né, João? Eu entendi a tua pergunta, Maurício, não cai nessa pegadinha aí, tá? O Internacional, sim, vai buscar ser o Brasil 1, é óbvio, né? Mas nesse momento a gente está pensando muito no Bragantino. É óbvio que a Libertadores seria vai ser uma competição importante. A gente quer muito disputar a Libertadores, a gente quer muito disputar o Gauchão desse ano, a gente quer muito disputar de novo o Brasileirão desse ano, a Copa do Brasil, né? A gente tem mostrado nos últimos jogos que a gente tem entrado para vencê-los, a gente tem jogado de igual para igual, tanto em casa como fora de casa. Eu acho que isso é o diferencial do Internacional nesse Brasileirão, e a gente quer manter essa forma, né, de jogar, esse modelo de jogo, que é um modelo de jogo diferente daquele modelo de jogo que o Inter vinha praticando nos últimos anos. Tem muito mais a ver esse modelo de jogo com a história do clube, com a grandeza do clube, né? Oxalá eu vá para a minha terceira Libertadores seguida. Eu acho que eu também já adquiri uma certa experiência em Libertadores. Eu posso dizer para vocês que eu viajei bastante nos últimos anos com o Internacional em Libertadores, mas nada mais cansativo, nada mais desgastante que as viagens de altitude e viagens longas. Eu acho que sempre que a gente puder fugir, claro, dos grandes times da Argentina, né, dos grandes clubes argentinos, dos grandes clubes brasileiros, mas também fugir das viagens longas, realmente é um diferencial, tá? Mas no limite eu prefiro viagem menos longa. A gente tem um embate, às vezes, até mais forte aqui, mas, olha, a viagem longa realmente atrapalha não só o jogo da Libertadores, como as demais competições, já que nosso calendário vai ser um calendário muito apertado no ano de 21. Então, quanto mais viagens longas nós tivermos, mais dificuldade a gente vai ter de performar nos outros campeonatos. O que vocês sabem do interesse do São Paulo no Miguel Ángel Ramírez? E até que ponto isso afeta uma projeção futura do Internacional? Eu não tenho conhecimento sobre Miguel Ángel.
Eu tenho conhecimento que o São Paulo é nosso adversário mais direto hoje. O Diniz faz um ótimo trabalho lá, né? Acho que nós tivemos um resultado lá contra o São Paulo muito fora de uma realidade. Acho que o resultado foi um resultado atípico, né? Nós jogamos muito bem, mas não é comum, né, o São Paulo tomar 5 gols. Aliás, foi a maior goleada da história do Morumbi. E nesse momento a gente está focado aí em jogar contra o Bragantino. O Abel faz um trabalho extraordinário. Eu tenho escutado bastante as manifestações do REC. Eu sei que o REC é um aficionado pelo Abel e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do Abel, não só do Abel, como de toda a comissão técnica. O Abel está aparecendo até nos jornais dos Emirados Árabes como destaque. Está na bola de prata como treinador, né? Ô, João, não dá, eu tô aqui como colorado, né, e assistindo aqui, mas uma pegadinha dessa, Maurício falando em Libertadores, o REC vim perguntar de outro treinador, aí não dá, nós focados no Campeonato Brasileiro, né, João, a torcida... Felipe, não cai nesse papinho aí, Felipe, tu me representa aí, eu tenho certeza que tu tá fazendo aí um trabalho de bastidor muito importante aí, tu é um grande colorado, eu tenho acompanhado o teu desempenho aí, as tuas colocações políticas. Eu acho que a gente tem muita gente de valor aí que não está no Conselho Internacional, e eu pode ter certeza que o teu momento vai chegar e tu vai ser um conselheiro e a gente vai te receber de braços abertos lá. O Inter tem algum acerto com algum técnico para pós-campeonato brasileiro, independente do resultado, João Patrício? O Inter só não tem acerto para nada, nem de entrada, nem de sair da REC. Mas é só 3 dias entre uma temporada e outra. Entre uma temporada e outra são 3 dias. Né? Entre Inter e Bragantino também são só 3 dias. Boa, viu? Boa. Mas nessa linha, REC, o que vocês, agora falando sério, tirando essa parte... Mas eu tô falando sério também. Não, tu tá rindo. Não tô rindo nada. Os caras já diziam que o homem ia desembarcar no início de janeiro, já falaram que ia desembarcar no final do campeonato, já falaram que o Abel iria sair, depois ia sair no final do campeonato, agora já se falou que ele vai sair em dezembro. Mas é que agora a instituição, nós colorados, eu nem estou falando, o João é que representa a instituição oficialmente, mas nós estamos focados no Campeonato Brasileiro, nós temos que pensar no Bragantino. Então eu vou perguntar sobre o Bragantino. Nós temos que pensar nos jogos, jogo a jogo, e agora é isso aí. REC, e tu sabe muito bem, a gente já relatou, nós tivemos uma conversa muito boa com o Abel sabe, conhece bem o plano de gestão dessa gestão que assumiu. Eu cheguei nessa gestão ali para assumir o futebol 26, 27 de dezembro. Muita coisa ocorreu na campanha, muitas conversas ocorreram. É normal que ocorram, né? Afinal, a chapa estava trabalhando para ganhar a eleição, assim como a outra chapa também certamente fez os seus contatos. São contatos absolutamente normais. Mas nesse momento aí o Abel faz um extraordinário trabalho, tem uma relação ótima comigo, uma relação ótima com o presidente Alessandro, com o Paulo Brax, e a comissão técnica trabalha muito unida, com apoio grande do CAPA, do CAD, que é a nossa análise de desempenho, que já está mapeando também o Atlético Paranaense, que é o próximo jogo que a gente vai ter, que também é um árduo jogo, né? Então, a gente, claro que a gente planeja, a gente joga jogo a jogo, planeja jogo a jogo, mas a gente também está com o olho lá na frente nos outros adversários. O Bragantino, você considera mais casca-grossa até do que esses que estão no G6? Porque o Inter soube lidar com esses do G6. O Bragantino pode ser mais casca-grossa, inclusive, do que esses, porque o Inter ganhou 4 pontos de todos eles, né? À exceção do Flamengo, porque ainda não jogou. Se o Internacional ganhar do Flamengo, por exemplo, pode fazer os mesmos 4 que fez contra Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Bragantino está no mesmo naipe ou é até mais difícil? Eu acho que o Bragantino é um jogo diferente. O Bragantino, eu conheço lá o Thiago, conheço o Sandro, que são os gestores do clube, são dirigentes altamente profissionais, remunerados, que, para vocês terem uma ideia, se vocês não sabem, os diretores do Bragantino, o diretor técnico esportivo e o diretor, seria o CEO do Bragantino, eles se reportam diretamente à Red Bull na Alemanha. Não tem conselho deliberativo, não tem presidente político, não tem vice-futebol, não tem essa estrutura pesada que nós temos nos nossos clubes. Uma estrutura ainda necessária, né? Espero que
logo adiante aí a gente consiga trabalhar com uma estrutura mais enxuta, né, que os políticos cada vez mais vão para a arquibancada, né, eu com certeza serei um dos primeiros aí para a arquibancada, mas o Bragantino é um time diferente de jogar, é um time que sabe trabalhar de uma forma técnica, garimpou, procurou atletas aí que sabem jogar o seu modelo de jogo, está trabalhando para estar entre os melhores do Brasil nesse ano, entre os 10 primeiros. O ano que vem já vai buscar uma Libertadores, no outro ano já vai buscar um título nacional. Eles trabalham com planejamento estratégico muito bem feito. Eles têm uma ideia, por exemplo, o Claudinho é um jogador aí que parece que hoje o Brasil descobriu. Nós já estamos apenas jogador há bastante tempo. É um jogador que a gente já sabia que valeria 20 a 25 milhões de euros, que é o que parece que o Bragantino vai pedir por esse atleta. Eles não trabalham com pressão, né? Eles trabalham só o atleta deles, sem pressão, de uma forma muito, muito técnica e muito profissional. Realmente é bem mais fácil, né? O ambiente que o Bragantino vive, e não é surpresa para mim, nem para o Internacional, o estágio que eles chegaram, e eu espero sim, e assim como dizem os números, né? O Internacional tem os melhores números da segunda, do retorno, mas eles têm o segundo, né? Não deixa de ser uma final de retorno, né? Seria uma boa. Se fosse Fórmula Fraga, seria a final do retorno. Vocês chegaram a acreditar que o Grêmio poderia descaracterizar mesmo o time para facilitar a vida do Flamengo e poderá vir a fazer o mesmo com o São Paulo, se for para atrapalhar os planos do arquirrival que é o Internacional? A gente vive num ambiente profissional, Rec. Eu conheço o Conselho de Gestão do Grêmio, tu conheces também. A gente vive num ambiente profissional. É evidente que uma derrota num clássico machuca, é evidente que uma derrota num clássico deixa algumas fissuras, coloca alguns machucados para fora, né? Coloca um pouco expõe um pouco o clube, mas é absolutamente normal, né? Esse ambiente, mas no ambiente profissional, onde business, dinheiro, premiação, vamos ser claros, né, gente? Todo mundo tem o seu objetivo pessoal, o treinador, a comissão técnica, os atletas, todo mundo quer beliscar o prêmio do Campeonato Brasileiro, todo mundo quer beliscar o prêmio da vitória, todo mundo quer fazer um contrato melhor, mesmo aquele atleta que hoje está numa eventual decadência, um declínio de carreira, ele quer se manter, o atleta que está no meio de carreira quer aumentar o seu salário, o atleta que está na base, que está jogando, tem salário baixo, quer aumentar. Isso aí eu acho que é meio sobrenatural de Almeida, sabe? No Internacional eu nunca vi isso. O Guerreiro ainda poderá jogar uma que outra partida desse campeonato brasileiro, pelo menos ficar no banco de reservas na última partida, pela sua recuperação extraordinária. Aliás, já na outra passagem ele teve uma recuperação muito boa quando se lesionou, né? O Guerreiro é um grande profissional, é um profissional ainda que está cotado para jogar Olimpíada, Copa do Mundo. Ele quer ainda jogar alguns anos aí, apesar de ter já uma idade onde muitos atletas param de jogar. É um grande profissional, ele sim está com sua recuperação avançada, mas não tem previsão de volta, não teria nem condições de fazer essa previsão. Eu sei que saiu uma notícia do Peru, eles inclusive querem vir ver aqui o Guerreiro, vem preparador físico do Guerreiro, analisar o Guerreiro, eles vão vir aqui olhar o Guerreiro, mas o Guerreiro faz uma ótima recuperação, acima das expectativas. Eu acho que lá pelo gauchão, lá pelo meio do gauchão, ele poderá voltar a jogar futebol. Não joga o brasileiro, com certeza? Olha, Rec, pelo que eu tenho visto, pelas palavras dos médicos, ainda são 20 dias de recuperação, ele está recém fazendo exercícios leves, ele com certeza não vai ter disponível. Só à disposição. Porque já circulou de tudo um pouco, né? Diga, Maurício. E nessa linha de recuperados, de poder voltar e tudo mais, você diria, João, que não precisa ter tanta pressa na recuperação do Galhardo para ele voltar 100%, porque o Yuri Alberto está dando conta, e mesmo que o Galhardo volte, mesmo sendo o artilheiro do campeonato, o Yuri Alberto está fazendo jus a seguir como titular? Não, faz falta o Galhardo, faz muita falta. Nesse momento não pode abrir mão de nenhuma peça. Imagina se nós estivesse jogando com o Galhardo, com o Rodinei, com o Saravia, com o Bosquilha e com o Guerreiro, né? Certamente a gente teria
uma maior tranquilidade, né, nesse jogo contra o Bragantino. Nosso elenco é um elenco farto, é um elenco que tem várias alternativas, é um elenco bastante equilibrado. Nós temos atletas de várias faixas etárias, né, e claro que a gente, dentro do possível, começa a dar um espaço maior para os atletas da base. A gente procura buscar, né, na base a reposição, e isso vai ser um norte dessa gestão, vocês podem ter certeza que nos próximos 3 anos a gente vai olhar com mais atenção para a base e buscar soluções de uma forma mais econômica, né? O clube investiu demais nos últimos anos em contratações e eu espero que a gente consiga, nesse momento, com o que a gente tem em casa, fazer um grande brasileiro. Acho que você se enganou, foi falar no Moledo e falou Rodinei, né? Porque o Rodinei, em princípio, joga contra o Bragantino, né? Eu fui falar Rodrigo e atrapalhei. Rodrigo Moledo. É isso aí não, mas o Rodinei, porque se especulou que tinha 3 cartões amarelos, depois se chegou à conclusão que não. Não, o Rodinei está apto, tem contrato em andamento, está apto, está sadio, foi só um lápis meu. Vai ser uma regra definitiva, o Inter, em princípio, contrataria apenas o Tyson para a próxima temporada e, no mais, vai investir mesmo no que já tem com contrato em andamento, mesclando com novos jovens? Pô, só o Tyson? Pô, não? O Tyson seria um acréscimo muito, muito grande para o elenco do Internacional. É um jogador que joga não só pelo lado, mas está jogando por dentro também. Acho que ele adquiriu uma maturidade muito grande na Europa, jogando grandes ligas, né? Mas nesse momento é apenas um sonho do atleta voltar para o Internacional. Teve uma conversa preliminar com seus empresários, uma conversa de apenas nos conhecermos. O Tyson tem planos de continuar jogando na Europa mais até o meio do ano e certamente essa situação aí vai se encaminhar depois do campeonato. A gente pode voltar a retomar esse assunto, mas nesse momento não existe nada a não ser uma vontade muito grande do atleta voltar para o Internacional e a gente vai ficar de braço aberto. Se quiser voltar para o Internacional, estiver disposto a voltar e o pessoal tiver condições e lugar para o Tyson, a gente pode realmente sentar numa mesa de negociação e projetar alguma coisa, mas nesse momento a gente não fala sobre isso. Nesse momento a gente tem que falar do Praxedes, falar da recuperação do Rodrigo Dourado, que é uma recuperação espetacular. O Praxedes é um volante aí, é um médio volante, né, que joga praticamente nas 3 do meio de campo. O próprio Edenilson aí, nas melhores fases da carreira dele. Nós temos aí também o Patrick, só para falar de meio de campo, né, sem contar. Nós temos também outros atletas do banco, Lindoso, Maurício, tem entrado bastante, o Nonato, e bola para frente. Só para encerrar, quem é o principal inimigo pelo título? É o Flamengo, é o Atlético ou é o São Paulo? Eu acho que todos, né? Todos matematicamente têm chances. Eu acho que a gente tem que fazer, como disse bem, acho que foi o Felipe no começo do programa, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente está focado em fazer a nossa parte, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque se os outros começarem a fazer as suas partes também, pode complicar esses últimos jogos. Valeu, João Patrício Hermann, um grande abraço, sucesso aí. Desejar vitória do Internacional contra o Bragantino. Esse povo colorado está ensandecido, né? Estão se reunindo em bares, em praças, onde podem se reunir, onde autorizam que se reúnam, em tudo que é parte do mundo, né? Aliás, eu recebi agora uma informação lá, hoje pela manhã até falei na Rádio Grenal, da Austrália, que tem o Beira Hills, que é um bar que tem lá em Sydney, que os colorados se encontram, inclusive o Andrezão, lá do Motel Coliseu, o filho dele mora lá e um sobrinho do Andrezão também mora lá, e se encontram e comemoraram muito a vitória do Grenal, me mandaram imagens, enfim, estão sedentos por levantar esse caneco. Imagina vocês aí, né, que estão por dentro de todo esse processo, o quanto não estão ansiosos. Né? A vontade de buscar títulos não é só do torcedor, não é só nós também somos torcedores. Eu reconheço aí, a gente tem tido muito contato aí com a torcida, com sócios, com as sócias, e a gente sente que é um ambiente bastante positivo e pode ter certeza, isso aí vai aí uma colocação aí para o Felipe. Felipe, essa energia está chegando. Continuem com essa energia positiva, colorados, que o Papai do Céu está olhando lá está olhando para o Beira-Rio lá, e eu acho que ele está guardando uma coisa muito legal para nós.
É isso aí. Valeu. Um grande abraço, João. Obrigado, boa noite. Boa noite. E até teria outras questões, mas a gente tem que ficar com crédito aí com o João Patrício Herman, que é o vice de futebol e é procurado por todas as rádios do Brasil agora, né? Porque o Inter virou a vedete nacional, né? A gente se ligava, os jornalistas nem falavam em Grêmio Internacional. Hoje pela manhã tinha uma matéria especial do Abelão, falando até na prancheta do Abelão, né? Aliás, a maior guinada da história do futebol é essa do Abel, né? É tipo boliche, né? Foi derrubando tudo, é um negócio impressionante. E Maurício, nós estamos lutando pelo título brasileiro, fora que o REC já ganhou o título dele, né? Não, sabe, o REC já ganhou o título dele. Ele chega a estar com o sorriso aqui, né? Não, eu vou te dizer ele ganhou o título dele, ele abraçou. Eu te falei ali na entrada. Nem nós, não é nós colorados, claro, nós temos que respeitar, nós entendemos o tamanho, a biografia do Abel, desde 88 até o momento, mas naquele momento de transição, a maioria dos colorados, entre eles, eu que vim aqui, eu não acreditava naquela retomada. Mas em 2014 também acreditavam isso, e que o tem Inter... que ser franco, mas isso não abdica de torcer, de elogiar, de reconhecer o tamanho, a grandeza do Abel, naquele próprio jogo. Mas 2014 era quase pior que agora. Em 5 partidas, o Inter tinha que ganhar 4 e tinha que pelo menos empatar a primeira com o São Paulo. Fez um gol de Paulão de cabeça. Não, e tu lembra da goleada contra a Chapecoense? Não, tomou 9, tomou 5. Não, mas e o 4x1 do Grenal. 4x1 do Grenal. Então, assim, é por isso que eu estou falando do título do REC, porque ele conseguiu essa sozinho, ele se abraçou e agora ele chega a rir aqui. Mas, que o problema... Mas foi... Não vou falar da mídia especializada. Estou falando de nós, torcedores mesmo. São Tomé... acreditava vendo, né? Os gaúchos não acreditam nem vendo. O Abel se repete no êxito, mas as pessoas continuam desacreditando, porque são mais do que São Tomé. Não acreditam nem vendo. Porque hoje tem jornalistas que querem defender e torcer mais pelas suas teses do que realmente reconhecer algumas situações, como no fato do Abel. É isso aí. A gente tem até... Se relutou um pouco a reconhecer o Abel, né? Mas aí tem um dito jornalista, que para mim virou muito mais, como se diz, um animador de palco, que chegou num certo momento que ele já está falando, que não é momento agora, até o momento é focar no Campeonato Brasileiro. Mas esse é o cara falando em 2 anos tempo de contrato. Esse é o Diabo Abel. Então, assim, não é momento agora. O momento agora é que nem o João falou ali, nós, torcedores, essa atmosfera positiva. O Inter pensar, focar no Bragantino, o Inter pensar jogo a jogo. E nesse cenário está o Abel, nesse cenário tem uma espinha dorsal de um grupo de jogadores que está desde 2017, né? O Edenilson, o Patrick, diversos jogadores ali, o próprio Dourado, enfim, o Rodrigo Moledo chegou, o Cuesta, né? O Wendel, que mesmo no banco. Então, existe uma espinha de alguns jogadores que estão aí, né? Famintos por esse título, como nós, torcedores. Então, os caras ficam defendendo certas teses e não reconhecem. Não, isso é caça-clique. Eu estou falando em convicção, porque a maioria odiava o Abel, até alguns em função de eu ser amigo do Abel. É ciúmes. Ciúmes de homem é pior ainda, né? Agora, o problema do Abel é o seguinte, que ele se repete no êxito. Não, mas tu foi bem. Ele se repete no sozinho, êxito. hein? Tu sozinho se abraçou. Teve uns que aderiram 2 meses depois, quando passou a crise, e já estão dizendo, eu e o REC. Não. Sócio agora não. No início estava difícil, agora não, no quer início ser sócio. ele dançava conforme a música. Era um pouco de um lado, um pouco do outro, né? Mas essas, como diria o grande presidente Miranda, são as falsas baianas. Tá? Quem não é falsa baiana é o Alexandre Maia, que já está na linha. Eu quero saber já de cara se ele vai torcer para o Flamengo ou vai torcer para o Grêmio. Diga, Maurício Freitas. Falou em falsa baiana, eu lembrei do Bahia, que está ganhando do Corinthians 1-0 pelo Brasileiro, final do primeiro tempo. Bahia abriu o placar, o Corinthians teve um gol anulado pelo VAR. Voltou a ser genio o Corinthians. Isso é na Bahia, né? Salvador. Quem é que teve um gol anulado pelo VAR? O Corinthians teve um gol anulado. Viu como o mundo está partindo para moralização das coisas? Quem é que anularia de sã consciência um gol do Corinthians há uns 6 ou 7 E ainda assim, Rec, não, é um gol do Corinthians que foi anulado na computação gráfica, porque na imagem parecia que era só o braço que estava à frente. Entrando na sessão de descontração, quem diria que nós teríamos um pênalti do Kahneman? Né? Porque o Kahneman
Mas o Kahneman já fez um pênalti contra o Flamengo com a mão, agora fez outro. Mas é difícil ter um pênaltizinho do Kahneman. Os caras já estão chamando assim, de Kahnemão. Difícil é marcarem um pênalti quando o Kahneman cabeceia uma bola e bate na mão do zagueiro do Atlético Paranaense, como nos tirou da final da Copa do Brasil de 2019. E o VAR parece que era o mesmo, viu Alexandre Mar? Wagner e Way da Paraíba, né? E eu estava ouvindo hoje o presidente, Romildo, e quero dizer que eu concordo 200% com o presidente. Nós gostamos de encrenca aqui no Brasil. Porque se você já sabe desses episódios, os episódios já estão registrados. O Gaciba, inclusive, é do nosso estado. Quer dizer, para que colocar esse cara num jogo decisivo, mais do que decisivo, neurótico? Ninguém mais do que o Gaciba e o Simon sofreram nos últimos anos em clássicos como o Clássico Grenal, onde um era chamado de gremista e outro de colorado. Pois o que é que faz o Gaciba? Repete o cara, mas não faz isso. Um ano e meio depois, Rec. Não interessa. Mas se for tirado... Mas aí... Não, tem 1000 para botar. Mas, Rec, isso mostra... O Elmo Rezende de Freitas tem que voltar a ser VAR de jogos do Grêmio? Não, deixa assim. Rec... Tem 10 jogos por rodada? Rec, isso significa outra coisa, que o Gaciba concordou com ele 1 ano e meio atrás. Não, o Gaciba sempre concorda com ele, né? O Gaciba nunca fez meia-culpa de erro nenhum, né? Sempre o errado é quem critica. Teve um contra o São Paulo, que aí depois mudaram o VAR de um jogo do Grêmio? Traz para mim, Maurício, ou qualquer um de vocês ou até quem estiver me assistindo, aliás, um abraço para nossa querida audiência e para todos vocês que estão aí, Rec, Maurício. Aqui nós já entramos rasgando. Já entramos rachando. Agora, eu quero pedir modesta e gentilmente um favor. Me achem um lance grave de erro de arbitragem que o seu Gaciba tenha feito meia-culpa. Aliás, minto, ele fez. Ele fez meia-culpa quando ele recebeu uma comitiva que foi lá pressioná-lo do São Paulo Futebol Clube e trocou uma escala na antivéspera do jogo contra o Grêmio e foi um escândalo que aconteceu lá no Morumbi. Foi a pior arbitragem do campeonato, casualmente em prejuízo do Grêmio, como já é uma casualidade repetida e contumaz, né? Desde que o Gaciba assumiu a direção da comissão de arbitragem da CBF. Olha aqui, Alexandre, o Felipe Assunção pode até emendar na minha colocação e você responde tudo ao mesmo tempo para facilitar a comunicação. Olha aqui, primeiro, já te perguntei, vai torcer para o Flamengo ou vai torcer para o Grêmio? A segunda, você já acha que o Inter é campeão? E agora a do Felipe. Não, eu não queria polemizar com o Alexandre, até nem é o fato. Mas, da mesma forma que a banca paga e recebe, eu acho que o VAR melhorou muito o índice de erros. Mas concordo contigo na questão, né, do Gaciba, posicionamento. Mas o Renato também tem que ser coerente. O Renato, há pouco tempo atrás, elogiou a comissão e os próprios árbitros brasileiros. No Grenal do primeiro turno. Exatamente. Então, são essas questões que quem faz a formação de opinião... Que o Renato mobiliza uma formação de opinião do lado gremista, por exemplo, claro que não são todos, mas o torcedor, enfim, é uma defesa. Então, essa incoerência também persiste entre os profissionais da bola. Não só a incoerência lá da comissão, com o Gaciba e a turma. Os profissionais também. O Renato foi incoerente na colocação dele no Grenal. Ou ele assuma que realmente, como nós, como qualquer um, é ruim perder Grenal, mas não levar para aquele lado. Ele deveria manter uma linha. Só queria pegar esse gancho pela colocação do Alexandre, que eu acho que está correta. Só que também tem que colocar todo mundo no mesmo bolo. E o próprio Renato. Não, tem razão, Felipe. Prazer falar contigo mais uma vez. Um abraço, meu caro. Mas eu também não gostei da fala do Renato naquela coletiva. Aliás, faz horas que eu não tenho gostado das coisas que o Renato tem dito, né? O Renato tem se especializado em aumentar a ansiedade e a irritação da torcida nas suas entrevistas ultimamente, né? Mas, assim, ele tinha razão de estar indignado, porque todos nós estávamos, né? Face ao que aconteceu. Mas, não, tipo, o torcedor do Grêmio também não estava, naquele momento, só de, vamos dizer assim, com a paciência esgotada e de saco cheio só porque perdeu um Grenal, que obviamente é muito ruim perder um Grenal de virada no final do jogo, pior ainda com polêmica de arbitragem, né? Tanto mais. Mas, tipo, falar em usar time de transição e tal, tem uma das coisas que mais incomodou o torcedor do Grêmio, penso eu, no curso dessas tantas, sei lá, de 32 rodadas de Brasileiro que já se passaram, é o fato de que o Grêmio usou time reserva, time misto em muitas oportunidades.
e muitas delas sem motivo, né? Sem motivo justificável, né? O caso, por exemplo, do jogo de 3 ou 4 rodadas atrás contra o Fortaleza, quando não havia nenhuma partida de mata-mata no calendário, e o seu Renato levou para Fortaleza lá um time misto, né? O Grêmio empatou pela segunda vez com o Fortaleza, um adversário que não luta por nada no campeonato, para quem o Grêmio deixou 4 pontos, né? Então, não fez também muito sentido para mim o Renato falar em agora não dá mais, agora vou usar a transição e tal. Não gostei também. Tá, e aí vai torcer pro Grêmio, vai torcer pro Flamengo, o Inter já é campeão? Não, assim, ó, o Inter não é campeão, mas a vitória do Internacional no Grenal deu-lhe uma condição de favorito hoje, né? Tipo, quem olhar friamente para a tabela do campeonato, para as tabelas que cada um dos postulantes tem pela frente, o Internacional leva aí um favoritismo, porque ele depende de si, ele tipo, na reta final botou 4 pontos de vantagem aí sobre o segundo colocado. Enfim, o segundo colocado, o São Paulo, está em crise, né? O Flamengo precisa ganhar do Grêmio para também se colocar mais próximo da ponta da tabela. Então, enfim, tipo, o Inter não é campeão ainda, porque ainda tem... Enfim, o São Paulo pode chegar, o Flamengo pode chegar e até o Atlético Mineiro pode chegar. E o Internacional enfrenta o Flamengo na penúltima rodada, e a depender da condição de tabela que eles cheguem lá, este jogo da penúltima rodada sim é que pode ser a decisão do campeonato. O de hoje, Rec, para mim, é mais um jogo da tabela. Hoje o campeonato não está sendo decidido, tá? Hoje é mais um jogo de tabela, mais um jogo contra um time da parte de cima da tabela que o Grêmio vai enfrentar. E o Grêmio, aliás, que é o Grêmio 2020 e 21, que é um time que não ganhou de ninguém da parte de cima da tabela, né? Então, se acontecer do Grêmio não ganhar, hoje apenas vai dar a lógica, porque a lógica do campeonato, a lógica dos resultados que o Grêmio tem entregue no campeonato é de que ele não ganha do Flamengo, né? Eu vou torcer pro Flamengo? Não vou torcer pro Flamengo, eu não consigo torcer contra o Grêmio quando o Grêmio está em campo, né? Mas, obviamente, que não há de se exigir que o Grêmio, né, faça uma mobilização como fez contra o São Paulo ou como vai fazer contra o Palmeiras num jogo desse. O Grêmio está fora do campeonato, para ficar claro, né? Mas o Grêmio não está fora da disputa de uma vaga para a Libertadores, que isso sim interessa para o futuro do Grêmio, né? Então o Grêmio não é o 12º do campeonato, né? E esse jogo não é o jogo de 2009 também, pelo amor de Deus, né? 2009 era diferente. 2009, se o Grêmio tirar ponto do Flamengo no Maracanã, o Internacional ia jogar em casa com o Santo André, todo mundo sabia que o Internacional ia ganhar aquele jogo no Beira-Rio e seria campeão se o Grêmio tivesse pelo menos empatado com o Flamengo. É outra história, outro contexto de tabela. O time do Grêmio também era muito pior, também não postulava nada. O Grêmio agora luta por vaga, pelo menos, né? Então, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Agora eu vou te fazer uma pergunta mau caráter. Eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta. Pode fazer. Eu não gosto de fazer pergunta mau caráter porque depois o cara fica rotulado. Pô, que bota os caras em casca de banana e tal. Olha aqui, ó. Para mim não tem bruto. Você confia mais no Flamengo ou no Bragantino? Flamengo hoje ou Bragantino domingo? O que você acha que está mais perto de um desastre vermelho? Olha, não, o Bragantino é um adversário perigoso, sim. O Bragantino pode tirar ponto. Bom, o Bragantino goleou o São Paulo, né? O Bragantino tirou ponto do Flamengo, o Bragantino tirou ponto do Palmeiras, né? O Bragantino faz uma campanha ascendente, né? Tipo, tem um jogador que já é a revelação do campeonato, tá disputando bola de ouro da Placar, o Claudinho, né? Virou aí a sensação do campeonato, né? De destaque individual, assim, uma das, né? Não só ele, né? Mas uma das principais, né? Pode. Claro, se eu tiver que apostar dinheiro em quem vai ganhar esse jogo, até apostaria no Internacional, que eu acho que o Inter, obviamente, se o Inter é favorito para título, vai ser favorito contra o Bragantino, né? Mas enfim, mas também não é o Botafogo, né? Isso que eu queria dizer. É um adversário que pode ser um osso mais duro de roer, sim. Quer deixar uma pergunta aí para depois do intervalo, ou uma pauta, algum de vocês aí? Eu quero saber do Alexandre Maia se ele está preocupado com o PP nem no banco ou se é bom assim porque não estava jogando muito. Então fica para depois, fica para volta. Para liberar Alexandre Maia, que vai ver o jogo do Grêmio. E aí, PP, faz falta? Eu ia perguntar para o João Patrício, mas não quis criar um clima de animosidade. Eu ia perguntar se tinha diminuído o número de viúvas do Cudê dentro da direção do Inter. Mas aí resolvi calar,
porque eu não vou ficar tentando descontar todas as duplicatas e nem criar cisânia e nem depois ser cobrado por algumas atitudes. Mas eu fiquei louco para fazer essa pergunta, se o João já sentia que dentro do Beira-Rio as viúvas tinham desaparecido. Aliás, ele tinha mais antipatia do que simpatia. Dizem que era uma mala. Mas, Pepe, você vai sentir saudade? Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim. Sentir falta de mim. Alcione. Olha só, eu depende de que PP tu está falando, Rec. Se for o PP de antes das notícias de que ele ia para o Porto, sim, né? Um jogador do início da temporada, que foi destaque na conquista do Campeonato Gaúcho, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi muito bem, no início, na primeira fase da Libertadores foi muito bem, faz aquele gol, por exemplo, lá do Grenal que nós ganhamos da Libertadores, lá no Beira-Rio. Agora, depois que começaram a falar que ele ia para o Porto, o futebol dele já embarcou e já está lá faz horas, né? Então, desse PP eu não vou sentir falta. Inclusive, de verdade, até estava agora o Rodrigo Padilha, meu colega colorado, estava me perguntando aqui no WhatsApp se joga a final da Copa do Brasil. Eu quero dizer que se eu fosse escalar, já escalava o Ferreira de cara, nos 2 jogos contra o Palmeiras. Porque se é para o jogador jogar a decisão com a cabeça fora daqui, eu prefiro... Que mágoa, hein? Não é mágoa, isso é ser pragmático, entendeu? O jogador está te mostrando dentro de campo que ele não está mais te entregando, e não é porque ele não sabe jogar bola, é porque a cabeça já foi, o treinador já está dizendo isso, entendeu? Então não tem que ficar insistindo mais. Tá bom, vendeu, agora ele vai jogar jogo que não vale nada e tal, o jogo decisivo tem que jogar quem está mordendo, quem quer crescer, quem está com gana, né? E o máximo, e se possível antecipar a volta do Léo Chu lá do Ceará, que está resolvido o nosso problema, não. Com Ferreira e Léo Chu nós vamos continuar a nossa vida, e o PP que seja feliz lá no Porto. Seja feliz também vendo aí, ouvindo a Grenal, olho na TV, e ouvindo na Grenal aí o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Vai ser um jogaço, independente de qualquer coisa, e óbvio que para o Grêmio é muito, muito, muito importante uma vitória. O Grêmio vai a 54 e fica muito perto de poder escolher o jogo que pode, lá na frente, se precisar entregar, que é o jogo do São Paulo. Que daí não vai ser lá pelas tantas um jogo de 6 pontos. Porque o Grêmio pode fazer um caminho independendo daquele jogo. Mas eu acho que esse jogo é chave para ganhar, não para perder. Eu discordo do Renato, porque eu sei que a rivalidade aqui é enorme. Lá na frente poderão dizer, se o Grêmio tivesse ganho, se o Grêmio tivesse entregue para o Flamengo teria sido campeão e os vermelhos não. Bom, mas aí é lá na frente. E aí o futuro a Deus pertence, né? Eu. Mas o torcedor do Grêmio, nas enquetes que fizemos na Grenal, queria entregar o jogo. Valeu, Alexandre Maier. Valeu, pessoal. Um abraço aí para toda a galera aí, para a galera do Grêmio multicampeão. Você é parente do Zé Maier, não? Não sou, não. Não? Não sou, não. Quem é que pegou mais? Será tu ou ele? Ele, Rec. Eu sou devagar, né, cara? Eu tô quietinho no meu canto. Então tá. Valeu. Um abraço. Abraço para vocês aí. Valeu, tchau. Eu sou mais o Alexandre Maier do que o Zé Maier. Acho que o Zé Maier era fraco. Não era tudo aquilo. Segundo o Renato, cada gol que o Pelé fazia era uma que ele pegava. Tu vê. Já voltamos. 8h06. Libertadores. Opa, diga aí. Então tá. Caio Vidal e Peglo, que a rigor não estão disputando vaga, né? Mas no Internacional já tiveram lá suas importâncias, né? Fazendo gols, olha, até de uma forma, como disse o Felipe Assunção aqui, surpreendente, porque ninguém deu errado no Internacional. Parece que a praga que tinha no Internacional saiu. Eu nem vou dar nomes. Mas isso a gente tem certeza que parte das pragas saíram realmente. Porque, olha... É pesado isso, a palavra, mas tudo ajuda. Não, né? Que sejam más pessoas, estou dizendo que tinha alguma coisa incrustada ali, encalacrada, né? Afundada, que parecia que não deixava as peças se moverem. Tinha uma casta. Parece que as peças não conseguiam se mover. O Lucas Ribeiro, que vergonha, um técnico da fama que tem o Cudê, botar o cara 1 minuto e nem um dirigente dá um chega para lá nele.
improvisava até porteiros no lugar do Moledo, porque o Moledo não tinha condições de jogar. O Yuri Alberto não jogava. Na visão dele não tinha condições. O Peglo era pouco experimentado. Esse Caio, ele nem sabe quem é. Foi embora sem saber quem era. E aí vieram aplicar que era o Abelão que não conhecia os jovens. Tu falou no Lucas Ribeiro, tu falou no Peglo, tu falou o Rodrigo no Dourado Caio, ele queria mandar embora. O próprio Rodrigo Dourado, o Praxedes. Mas tem um jogador aí que é uma virada de chave nesse momento. Moisés. Não vou pegar. Eu vou pegar da base. Não vou pegar da... Eu te falei aqui da espinha dorsal que existe em 2017. Mas o achado, que tu acabaste de dizer, do impressionante, é o Caio Vidal. Para mim, no esquema tático, mesmo sendo um jogador de altos e baixos, porque jogador da base é isso, tem que ter continuidade, tem que ter frequência e sequência. Mas tem que dar moral pro cara. Mas esse jogador deixou o Inter com uma característica de futebol diferente. A característica do jogo pelo lado, do escape. O Inter não tinha esse jogador. E eu acho que, fundamentalmente... O Abelão precisou de 10 dias para enxergar o que o Cudê não enxergou em 10 meses. Apesar do Abel ter bancado a grande virada no jogo contra o Boca e que bancou o Praxedes, a partir dali o Praxedes, a gente conseguiu enxergar o Praxedes como jogador dentro do Inter. Me surpreende também. Mas eu quero te dizer que o Caio Vidal, para mim, no esquema tático e não pegando a individualidade, ele é o jogador que traz o conjunto que o Inter apresenta de diferente. O Inter colocou... Que é um time que marca em cima com velocidade, que segura atrás. E esse jogador dá o escape do Inter, ele dá o fator diferente. Quem vai crescer muito no Inter ainda é o Maurício. Agora, outra coisa, o Abel pegou o espólio do Cudê. Teve que mudar o sistema de jogo, mudar a nominata, mudar também a tendência. E conseguiu. E ainda há quem corneteie. Mas vamos ouvir os meninos, os esquecidos que viraram peças fundamentais. Para mim é muito importante, né? Voltar, que é um dos grandes jogos, que é contra o Bragantino, que é uma boa equipe. E se entregar ao grupo de novo é muito bom. Que nem os caras falam, né? Os guri tá sempre junto, né? É muito importante. A gente chegou no grupo, o grupo, os caras mais velhos, acolheu bem a gente, segurou na mão da gente, apertou e estão com a gente, né? Isso é muito importante. Os caras mais velhos dão apoio a gente, tá fechado, né? Tá dando apoio sempre. E os guri tá indo bem, né? Tá entrando, estão fazendo o papel bem, estão se entregando. Muito bom jogar com eles, né? A gente jogou várias vezes junto na base, sub-17, sub-20. Então poder jogar no profissional junto é muito bom, porque a gente se entende já faz muito tempo. Então cada vez tá ficando mais fácil. Eu sempre falei isso, né? A força do grupo, tanto quem sai jogando quanto as pessoas que entram do banco, né? A gente consegue resolver tanto os que saem titulares e os que entram. Isso mostra cada vez a força do nosso grupo, do nosso plantel, mesmo com jogadores que a gente já perdeu por lesão, que a gente segue muito forte ainda. O Abel é um paizão para nós, né? Ele dá muita moral pra gente, dá muita confiança, que é o mais importante, né? Fala pra gente entrar em campo e jogar tranquilamente, que as coisas vão sair ao natural. O Abel tá me deixando à vontade, né? Ele só quer que eu faça o que eu sei fazer de melhor. É quebrar a linha, levar a bola pra cima do zagueiro, romper a linha ali no meio de campo, né? E eu acredito que tô fazendo isso muito bem e tô marcando muito bem, né? Que não é só atacar também, né? A gente tem que defender também. Um grupo que quer ser campeão, tem que todo mundo atacar e todo mundo defender. E isso eu me cobro muito, em defender e ajudar a minha equipe também. E eu acredito que é isso que tá dando certo. Todo mundo tá atacando, todo mundo tá marcando. A gente tá pensando passo a passo, né? Mas claro que a gente sonha com esse título, nosso objetivo. E poder botar o nome lá na história vai ser muito, muito marcante. E a gente prospera em fazer um grande jogo, né? Que é contra a equipe do Bragantino. E se Deus quiser sair com a vitória, para se manter lá em cima e em busca do nosso objetivo, que é ser campeão. Vai ser um jogo muito difícil, né? Que eles também vêm numa sequência, acho que de 5 jogos sem derrota. Então vai ser um grande jogo, né? Então espero que a gente saia
com a vitória mais uma vez. Pra frente! Boa! Segue! Diga, Maurício. Amanhã, Rec, o Hulk, atacante, ex-seleção brasileira, diz que vai definir o seu futuro. Não, já acertou com o Atlético. Ele ainda não disse sim. Já acertou com o Atlético. Amanhã ele bate o martelo, porque ele tá analisando ainda uma proposta do Porto para voltar para Portugal, onde ele já teve boas passagens. A proposta do Atlético com os seus investidores é de pagar aproximadamente, na cotação de hoje, 92 milhões de reais por 3 anos de contrato do Hulk. 30 milhões por ano, 2 milhões e meio por mês. Isso não vai dar coisa boa no futuro. Não é possível. No mercado, essa questão da pandemia não absorve isso aí. É o futuro Cruzeiro ali de Minas também. Um andando um lado do outro, não é possível isso. E eu lembrei muito, não comparando os jogadores, óbvio, mas um dos argumentos do Galo para levar o Hulk é para ter o jogador como um chamariz para sócios para o novo estádio. Me lembrou o Gladiador na Arena, que quando o Grêmio fez um contrato longo também, alto pelo Kleber. Boa, Maurício. Não, boa sacada. Para tentar atrair sócios, para tentar buscar dinheiro e faz um contrato. E ainda o Gladiador não é o negócio mais caro do Grêmio. Proporcionalmente, o Thiago Neves custa parecido, o Tardelli custa parecido, Bolanhos custou mais. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Por falar em Grêmio e jogadores mais experientes, um que estava quase esquecido, o Robinho, o Grêmio divulgou hoje que ele testou positivo para Covid, por isso não está à disposição. O Robinho e mais um funcionário. O Bruno Soares já tinha me passado a informação, mas eu tinha eu queria recapitular aquele assunto dos guris da base, porque esse é o lado bom, que nem nós falamos. Eu era um que não acreditava nessa retomada do Abel, respeitando a biografia dele. Mas o treinador cascudo, treinador que tem a mão, aquele que põe a mão, não tem medo. Por exemplo, o Praxedes se afirmou no jogo contra o Boca Juniors. O Praxedes, antes nós não sabíamos se ele era primeiro volante, se era segundo homem. Na Copa São Paulo ele jogou como um meia realmente adiantado. E hoje ele é um terceiro homem pela esquerda ali. Ele é um meia do Inter. E aí o que acontece? Esse é o dedo do treinador. Da mesma forma o Caio Vidal, que joga na sua, mesmo oscilando. Você acha que ele joga no jogo apoiado ou no jogo posicionado? Não, você não me vem com esse discurso. Né? É um terceiro, não. Eu sei onde tu quer chegar, da linha, da estratégia. Onde eu quero chegar? O Pégolo, para mim, e se pegar ele na categoria de base, e principalmente na seleção de base, ele é um meia de origem. E tu pode ver que o time desequilibrou com a saída do Pégolo, mesmo ele não estando bem. Ele teve erros de passe, que o jovem da base tem essa oscilação. Mas ele tem a enfiada de bola, ele tem uma visão de jogo e ele estava segurando bem o lado esquerdo do Inter porque ele é meio de origem. Então, são essas questões. O Abel vem acertando muito o posicionamento. O posicionamento com a meninada da base e o Pégolo está oscilando porque ele ainda não tem titularidade. O Inter tem uma boa meia cancha. O Inter tem uma boa meia cancha. Sim, e ele não vai. Ele vai vir num segundo momento. Mas é outro jogador. Ele me lembra muito quando surgiu o Juliano. Quando o Juliano estava no Paraná Clube, depois vem para o Inter. É um jogador, para mim, que tem muito potencial. E ele tem algo fundamental, que é o arremate. Ele tem um arremate de bola. E essa questão o Praxedes tem que aprimorar. O Praxedes tem uma boa saída de bola, o Praxedes faz uma ótima transição e tu pode ver que o Praxedes está arriscando o arremate. Então, esse é o dedo do treinador que tem conhecimento. Como o Muricy chegou lá atrás e colocou o Jorge Wagner na ala, como o próprio Muricy colocou o Hélder Granja, que era um meia, colocou de lateral. Essas questões mesmo, assim, o treinador que tem o dedo vai lá e coloca. Esse é o Abel. O Abel tem tamanho para isso. Então, eu acho que essa é a grande virtude muito dele. Muito boa a tua análise. Então, essa é a virtude. Tu estava ali corneteando, no bom sentido, o Kudê. E aí pega. Vocês lembram quando o Zé Gabriel estreou no Inter? Vocês lembram disso? Foi muito bem. Não, só um pouquinho. Lembram a partida? Lembro. Foi com o Odair. No Maracanã, Inter e Fluminense. Qual foi a posição dele? Terceiro homem do meio campo, ele estreou naquele jogo. Vocês lembram disso? No time do Odair? Me parecia que era volante. Exato, mas ele jogou de terceiro homem. O que eu quero dizer? Aí o cara me apareceu de zagueiro, mas eu até achei que ele não foi bem mal. Na arrancada. Exatamente. Mas depois ele pipocou. Sentiu o peso. Ok, mas aí são questões, ou invenção. É que o técnico já se borrava para jogar com o Grêmio. Aquele Grenal da Libertadores, que o Inter entrou borrado,
Isso passou para os jogadores. Aí colocou o Jussa a jogar, o Musto a jogar, o Zé Gabriel de zagueiro. Olha o que poderia acontecer. O Lucas Ribeiro, para mim, tem impressionado, é um baita jogador. E se o Inter não virasse o Grenal, aquele Grenal, ou certamente o empate, e o cair em cima dele pela questão do passe, da saída de bola, onde o lateral esquerdo do Grêmio acabou fazendo a jogada do gol. Então são essas questões. Às vezes um Grenal, como tu mesmo disseste lá no comentário, naquele Grenal do SBT, que o cara fica marcado pelo Grenal, o Grenal, como dizia o Ibsen, arruma a casa ou... Esse é o Grenal do Requito. Exato. Não, mas essas questões que têm que serem avaliadas. O Grenal é um jogo importante. Daqui a pouquinho, se não fosse a vitória, um jogador como o Lucas Ribeiro, que tem muito futuro, os caras queimam e decretam daqui a pouquinho a falência dele ali mesmo. 8h23, temperatura agradabilíssima. Já voltamos. 8h24, 23 graus a temperatura. Olha, tá bonita a coisa aí, Grêmio e Flamengo. 43% de posse de bola cada um. Quando eu não estou vendo o jogo, eu me utilizo disso aqui, é o que eu posso passar para os telespectadores. 44% para o Grêmio, 56% para o Flamengo. Finalizações, 3 para cada lado. Finalizações no gol, 1 para cada lado. Finalizações para fora, 1 para o Flamengo. Chutes travados, 2 do Grêmio e 1 do Flamengo. 2 escanteios para o Flamengo, nenhum do Grêmio. Finalizações dentro da área, 3 do Flamengo, 2 do Grêmio. E aí não vou falar de passes certos, passes errados, porque o jogo recém começou. Temos aí 20 minutos, 25 minutos de bola rolando na arena. Jogo equilibrado, portanto. Teoricamente, pela tua leitura dos números, equilibrado. Agora tem uma questão. O Renato, quando não obteve sucesso, resultado positivo, em jogos encrespados, como foi contra o São Paulo, e acredito que vai ser contra o Palmeiras, ele recua o time, né? Então, esses teus números mostram que ele não recuou. Eu acho que vai ser lá e cá. O Grêmio agora aprendeu a se defender e tal, e entregar a bola para o adversário. Mas entregar a bola para o Flamengo é um perigo, né? Porque esses caras jogam muito com a bola no pé. Só que, em alguns momentos, o Flamengo se atrapalha com a bola também, porque aí um quer ser mais artista que o outro, né? E agora tem gente que quer mais o Pedro no ataque. Sim, mas aí para um pouquinho, já está colocando o William Arão na zaga para não se complicar. Para botar mais um no meio. E aí... E no outro jogo, que está acontecendo, já está no segundo tempo, 18 minutos, Bahia 2-0 no Corinthians. O Corinthians teve um gol anulado no VAR e reclamava de um pênalti que o VAR também não marcou. Tudo contra o Corinthians hoje lá em Salvador. Daqui para frente não tudo vai ser diferente. Não dá mais para dizer que eles têm arbitragem própria. E aí vai ficando Fortaleza para trás aí, né? Faça essas frases loucas que é de acordo com a época. Eu criei essa, até elogiado por Paulo Santana. Né? Pô, viu, uma sensacional e tal. E eu que larguei num jogo. O Santana era nosso ouvinte, né? Meu e do Haroldo. Nunca ouviu a rádio que ele trabalhava. Muito poucas vezes. E ele inclusive, um dia que eu chamei o goleiro de o goleiro, eu acho que era do Guarani de Campinas, uma coisa, do Santos. O goleiro era Narciso. Eu disse, mas isso é uma confissão, o cara se ama. É o famoso Eu Me Amo, o nome do goleiro e tal. E ele largou lá. E aí essa também, eu larguei que Corinthians e Flamengo tinham arbitragem própria. Né? É um exagero, né? Santo exagero. Mas aí era uma questão de interpretação. Hoje o VAR não permite. Não permite, né? Então Sabe que... pode levar um pouco isso. Mas é só botar um frame para frente, outro a para trás. A interpretação está aqui, né? Hoje o Milton Machado, que é a gremista, disse que agora a arbitragem é vermelha. E sabe que lá atrás eu criei uma frase que depois eu vi que era uma maldade. Um dia me deu dor na consciência. Ruinzinho por ruinzinho fica com o gurizinho. Disse, mas em Grêmio Internacional não pode ser ruinzinho. Aí eu adaptei. Médiozinho por médiozinho fica com o gurizinho. Médiozinho por médiozinho. Essa é boa, essa é muito boa. Com esse resultado lá na parte de baixo, que deixa todo mundo com 32 jogos, o Bahia agora é o 15º, o Fortaleza que entrou na zona de rebaixamento. Fortaleza com 35, 35, Goiás 29, Curitiba 27, Botafogo 23. Mas tem 3 com 35 e 1 com 36. Sport, Fortaleza e Bahia com 35. Por uma vaga, os outros 3 estão decretados. E o Vasco. Só que aí, e agora joga Vasco e Bahia no São Januário. E é por isso que o Luxemburgo levou o pessoal para Atibaia,
fez pagode, fez churrasco para dar E uma outra, aliviada né? no clima. O problema é o seguinte, é que pro Fortaleza, por exemplo, Fortaleza tem 8 vitórias. O Sport e o Bahia, que tem a mesma quantidade de pontos, tem 10 vitórias. Então, no critério de desempate, o Fortaleza tem dificuldade. O Vasco, que tem 36 pontos, tem 9 vitórias. Então, na relação com o Bahia e com o Sport... Empate é ruim para os dois, no Vasco e Bahia. Por quê? Porque essa é a hora de tirar a diferença. Porque se o Vasco ganhar, vai a 39, para mim ficará faltando um ponto só. E eu vou torcer Mas assim, pro ó, Vasco. o Fortaleza joga com o Galo no Mineirão. Bah. Também não é Não, fácil. o Atlético ganha isso aí. E o Sport joga em casa com o Flamengo. Também não é fácil. Agora tem uma questão. A gente falou muito do Bragantino nesse segundo turno, hoje está atrás do Inter com a segunda melhor campanha, mas o Vasco do Luxemburgo é um time difícil de ser batido, quem está assistindo os jogos. E eu, como colorado, na opinião, eu acho que o Inter tem grande chance de encaminhar o seu título contra o Vasco no São Januário. Tem 3 bons jogadores do Vasco. Por isso que eu torço para o Vasco do Luxemburgo vencer o Bahia. E vou te dizer outra, Maurício. Porque depois do Bahia tem clássico contra o Flamengo, se eu não me engano. Então é importante. E o Vasco do Luxemburgo está crescendo. E eu ainda tenho nas minhas contas lá no simulador que o Inter encaminha, se Deus quiser, o seu título contra o Vasco em São Januário. Felipe Assunção, muito bom como sempre. Valeu, Obrigado. obrigado. Valeu. Tivemos também o Alexandre Maier, o João Patrício Herman, agradecendo a todos aí. E amanhã tem mais. Aqui estaremos com toda a energia, vitalidade, muitas informações, 42 anos de tradição. E siga-nos lá, inscreva-se no nosso canal no YouTube, cadeiracativa.com.br. Boa noite.